Just Stand era obcecado em criar histórias. Desde criança, ele desenvolvia jogos e sonhava em contar sua própria narrativa, ao mesava ingressar em uma faculdade de cinema. Mas, por pressão dos pais, acabou seguindo para o curso de ciência da computação. Porém, isso não extinguiu o desejo de contar histórias que ele tinha, inspiradas por filmes de ação coreano, e como ele mesmo relata, frustrado pela dificuldade artificial dos jogos modernos, ele teve uma ideia tão boa e genial que sem saber mudaria sua vida. Havia uma trama que ele precisava contar, uma narrativa que não poderia ser contada como ele queria em outra mídia que não fosse os jogos. Com sua maior inspiração sendo Samurai Gun e não Hotline Miami, como muitos acreditam, apesar de ele admitir que jogou, Just queria capturar algo específico, a sensação cruel e satisfatória de eliminar um inimigo com um único golpe. Para ele, a satisfação via justamente dessa mecânica de morte de um assim. Além disso, ele tentou capturar o sentimento de filmes de vingança coreano, onde o protagonista é frágil, mas capaz de superar os desafios e amassar geral na porrada. Todo o level design do jogo foi baseado nisso, com Just querendo que o jogador se sentisse foda, poderoso, mas não por o jogo ser fácil, e sim pelas capacidades do jogador e a dificuldade justa do jogo, que dava, além de liberdade, diferentes destinos, com cada jogador fazendo sua própria jornada, com toda a jogabilidade sempre focada em fazer você se sentir incrível, o que na minha opinião funcionou. Claro, produzir o jogo não era fácil, o que deveria ter tomado menos de 2 anos, acabou transformando-se em 6. Por mais ansioso que Just estivesse, ele era apenas e não poderia fazer tudo sozinho. Pelo menos não com a qualidade que almejava. Por isso, ele tentou montar uma equipe, algo essencial para alcançar o nível que queria. Só que isso também não saiu como esperado. Foram quase 2 anos tentando encontrar pessoas, sem sucesso real. E como todo desenvolvedor independente descobre cedo ou tarde, manter uma equipe por longos períodos simplesmente não é viável. Mas você possivelmente já deve ter ouvido que a limitação é a mãe da criatividade. Por culpa dos sprites de artistas diferentes, com cenários sendo produzidos por mentes que, apesar de competentes, estavam separados tanto em tempo quanto em distância, a harmonia visual das artes simplesmente não existia. A arte não conversava entre si da forma que deveria. E foi justamente desse problema que surgiu uma das maiores identidades visuais do jogo. Just teve a ideia de usar cores fortes e vibrantes e contrastantes. Uma escolha que não só resolveu o problema, como definiu toda a estética maravilhosa, que eu particularmente acho sensacional. Para mim, a atmosfera de um jogo é tão importante quanto sua campanha, e quando as duas estão desincronizadas, acaba por sair do jogo, quebrando totalmente minha imersão. Felizmente, não é algo que acontece. Agora falando um pouco sobre a campanha. Katana Zero é o tipo de jogo que, ao nos apresentar sua história, faz uso da linguagem da mídia que está inserida, no caso, os jogos, algo que não é muito comum de se ver, ainda mais se você joga os jogos filminhos da Sony. Isso é algo muito interessante, pois quando você aperta o botão para pular a conversa, você não avança o tempo, e sim corta a pessoa no meio da frase, o que pode trazer consequências para o jogador, afinal, ninguém gosta de ser interrompido enquanto fala. E não é querendo dar spoiler, mas dependendo de como você faz uso da mecânica, você consegue desbloquear um boss secreto. Não é algo que eu recomendo que você faça na primeira play, porque você vai acabar perdendo diálogos importantes para a história, porém, em uma segunda jogatina pode ser algo interessante para se fazer. Enfim, continuamos. No jogo, a gente acompanha a história desse cara. Ele é um tipo de John Wick samurai que mora em uma cidade meio no ar chamada New Mecha. Ele parece ter algum tipo de doença / vício e precisa de remédios que são entregues pelo seu psiquiatra. Aparentemente, ele tem que fazer algumas sessões, onde conta sobre sonhos estranhos que está tendo, conversando com seu psiquiatra sobre eles. Não parece haver nada de errado na relação desses dois, apesar apenas um paciente médico comum. Porém, ao final da sessão, o psiquiatra sempre te entrega uma foto e um nome de pessoas que você precisa matar caso queira seus remédios, algo que seu personagem não parece poder ficar sem. Conforme você avança no jogo, você percebe que esse mundo passou por uma recente guerra, e nessa guerra havia soldados especiais. Ao conversar
falar com um NPC, você escuta o quão terrível foi essa guerra e quanto assustador eram esses soldados. E um desses temidos soldados, parabéns, era você. Mas mesmo se falar isso pra alguém, ninguém vai acreditar em você, já que seu carinha de bebê não é de alguém que teria idade para ir para a guerra naqueles. Através desses diálogos você descobre mais sobre o mundo de Katana Zero e também o protagonista, e você vai aos poucos entendendo porque ele precisa daquele remédio barra droga. Seu personagem foi vítima de um experimento do governo para criar soldados especiais, pessoas com habilidades de cognição, transformados em máquinas muito eficientes de matar. Mas a vida não é morango e sempre tem uma pegadinha. Seu caso não é diferente. Os efeitos colaterais das drogas é não aparentar envelhecimento físico, um vício assustador e que quando morrer ficará preso em um loop revendo sua morte várias e várias vezes pelo resto da eternidade. Porém, esse sofrimento traz algo bom, uma mecânica simplesmente foda e um loop de gameplay legal pra caralho. Eu me sentia incrivelmente incrível quando eu conseguia passar de uma frase. Eu ficava pensando: caralho, como eu sou incrível. Não existe um cara mais foda que eu nesse planeta. Ninguém é sequer capaz de passar por uma fase dessas melhor do que eu. Mas eu estou me adiantando um pouco. As mecânicas de gameplay de Katana Zero são simples, porém, como disse anteriormente, que faz sentir foda de quão satisfatórias elas são. Sem mentir pra você, igual só ele fazia. Um hit, uma kill. Simples, porém eficiente. Você não tem barra de vida, e se levar um tiro na cara, não se levanta de novo. Você tem que ser perfeito, possuir a habilidade de desacelerar o tempo, refletir balas, e sinceramente não me lembro se tem outras. Não que seja necessário, cara. Ah, lembrei. Você também pode arremessar coisas no inimigo, quebrar a parede, chutar portas e assim por diante. Assim como você, o inimigo também morre com um só golpe. E como eu disse, o jogo faz uso de sua linguagem. Então dentro do mundo, o seu personagem não está morrendo e ressuscitando só que no passado, tipo sei lá, ReZero. Na verdade, ele está apenas usando sua habilidade de personagem para prever o ataque do adversário. Tanto que quando você perde, não aparece game over, você morreu ou sei lá, se fudeu. Mas sim, isso não vai funcionar. Então você tenta de novo, e quando termina, consegue ver através da câmera como o mundo percebeu seus atos. Isso cria uma dinâmica interessante, porque existe coisas que o seu personagem não consegue prever. E quando você assiste a filmagem da câmera e algo explode, isso é uma genuína surpresa. Afinal, o protagonista não tem como prever algo tão aleatório do nada. Essa mecânica não é mecânica, mas é algo interessante. É que quando você vai jogar o jogo, a música que você escuta é a mesma música que o personagem está escutando e pá. Enfim, o Just disse que ele não planejava que o jogo fosse tão curto assim, mas não teve jeito, cara. Sabe como é, né, pô? Esse tipo de dinheiro é complicado. Dinheiro e problema financeiro é complicado, ainda mais para desenvolvedor indie, pá. Felizmente, depois de muitos anos do lançamento, a gente finalmente teve o trailer da DLC, apesar dela não ter lançado ainda, mas quando lançar, possivelmente vai ser um sucesso e quem sabe tão bom quanto o primeiro. Enfim, eu poderia aqui ficar horas falando sobre Katana Zero, mas já tô atrasando esse vídeo há bastante tempo, tem mais de 4 dias que eu tô sem postar nada Na real não, né? Era pra eu ter postado esse vídeo há 4 dias atrás, mas eu acabei atrasando. E agora tenho menos de 3 dias pra editar ele. Então, né, eu não vou poder falar muito. Enfim, eu queria mais, quem sabe no futuro eu faço outra parte falando mais sobre as músicas, personagens, pixel arts. Não importa, esse jogo é muito bom. Joguem ele. É isso, meu nome é Ebert e até a próxima.